Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, diretamente dos estúdios aqui do Seara de José. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aí iniciando o nosso estudo de toda quinta-feira às 20 horas e sempre interagindo com vocês. Lembrando que é muito importante que você coloque a sua opinião, que você nos ajude aí, comente o que nós estamos falando aqui, vamos interagir, pode concordar, discordar, como diz nosso amigo Milton Júnior, né? A importante é a participação de vocês, o importante é que vocês estejam aí em sintonia com a gente, e a gente vai falar hoje de vários assuntos importantes, temos aqui uma personalidade maravilhosa, que daqui a pouquinho a gente já vai falar do nosso amigo, e o pessoal já vai entrando. Faz assim, ó, vai avisando, né, um ao outro aí, ó, já começou o médio, vamos lá, vamos estudar. O pessoal da casa está estudando conosco, né? Aí está o pessoal da tarde, o pessoal da noite, e também vocês que são da página de tratamento à distância, sejam bem-vindos também. Muito importante o que vai ser falado nessa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite você que está aí, que abriu a sua telinha para nos receber. Muito obrigado mesmo. E como o meu amigo José falou, participe, não precisa concordar. Quer discordar? Vamos lá, vamos reflexionar. Tá bom, gente? Porque, afinal de contas, o NED é nosso. É meu, é seu, é nosso. Tá bom? Pessoal, a Kelly está falando que está com chiado. Se vocês estiverem com algum barulho, me avisem, por favor. Me avisem aí que a gente troca o sistema aqui na hora. Não tem problema. Tá bom? Vamos me avisando. Uma boa noite aqui. Nós estamos recebendo hoje, diretamente das redes da caridade, né? Do programa que passa todo sábado às 9 horas pela página das redes da caridade. Dr. José Nilson Freire. Dr. José Nilson Freire, ele é fundador da Associação Médica Espírita de Santos, médico homeopata, também faz parte da fundação do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, um histórico maravilhoso, um orador de primeira, uma pessoa que se dedica inteiramente para essa tarefa, além do trabalho da homeopatia, né, na qual eu, particularmente, já mandei tantas pessoas para ele, que ele não sei nem se ele aguenta, né? Tanta gente que a gente tem mandado para ele. Eu considero um dos melhores homeopatas que a gente tem aqui nessa terra, que é o Brasil. E uma boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um abraço para cada um de vocês que estão assistindo esse programa. Tá certo. Vamos dar só um oi. A gente sempre dá uma boa noite para o pessoal que está entrando, porque, como eu falei para vocês, é muito importante a participação de vocês. Olha, quem que está entrando? Vamos aumentar essa letrinha aí, para as pessoas poderem enxergar bem. Aí, muito bem. Ó, a Geni, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Geni Midóis, né? Boa noite a todos. A Sueli Manfred também está dando boa noite. Regina Lago, boa noite, Regina. A Inês Sobreira está lembrando do aniversário, né? Para a Priscila, eu mandei um grande beijo para ela. Eu adoro a tua filha. Ela está na China lá, fazendo um trabalho bacana, ensinando as crianças, né? O inglês para as crianças, para os chinesinhos. Seja bem-vindo, um beijo, viu, Priscila? Que Deus te abençoe. Já mandei uma mensagem especial para ela, viu, Inês? Para a Kelly Yannis também, que estava falando sobre o som, né? Boa noite. A Urânia é nosso braço direito aqui do Seara de José, seja bem-vinda. Luciane Garante também, que já conheci, já acabei conhecendo aqui também. A gente vai acabar conhecendo as pessoas de tanto que a gente fala, né? A Tatiana Marques, seja bem-vindo, boa noite. A nossa irmãzinha Isolde Eike, boa noite também. É a primeira vez, né, Isolde? Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda. Jane Simonetti, boa noite. Kelly Yannis, que já falamos dela. Alcina Medeiros, boa noite a todos. Alcina, eu falei para a Alcina que ia ser o Dr. José Nilson, falou, não vou deixar de ver, não vou mesmo. Nilza Lozada, boa noite, Dr. José Nilson, como está o senhor? Que satisfação poder aprender mais um pouco. Olha aí, são os fãs de Dr. José Nilson. Delmira Ciccone, essa é fã do Milton Júnior, que é a esposa dele. Minha cuidadora. É cuidadora, isso. Muito bom ouvir vocês. A Isolda, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso programa. E só lembrando, né, o Nilton, que o nosso programa é em duas partes. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, devagarzinho. Você que está aí com o seu livro, né, ou você está aí com
às vezes no celular, né? A gente pode pegar em PDF no celular também. A pergunta qual é? Vamos lá? A pergunta é a 702 e 703. Instinto de conservação. É rapidinho. É um vídeo bem rápido. Né, Zé? Eu acho que tem 2 minutos de vídeo. 2 minutos de vídeo. Só mais uma pessoa que entrou por último agora. Raquel Aparecida, boa noite. Raquel, do ABC. Do ABC Paulista. Tá frio aí, Raquel? Tá chovendo? Deve estar mais frio do que aqui, né? Tá frio. O ABC faz muito frio. Eu já trabalhei lá, eu sei como é que é. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Pergunta 702, 703, o assunto, repete. O assunto é instinto de conservação. Você tem instinto de conservação? Você se conserva? Vamos ver o que os espíritos nos dizem? Vamos lá. Instinto de conservação. Perguntas 702 e 703. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Newton Júnior. Vapt-vupt, né, amor? Mas também não tem muito o que dizer verdadeiramente, né? Deus nos deu o instinto de conservação para que o espírito, nesse processo de preparação, de evolução, utilizar as mais diversas formas físicas, como não só aqui na Terra, como em todo o universo. Afinal de contas, como Jesus já nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o espírito, ele é eterno. Nesse processo de ser eterno, ele utiliza o veículo físico para utilizar o processo de evolução. E nós, quando estamos, no nosso caso, encarnados, precisamos preservar o veículo físico para que nos dê possibilidade do nosso projeto reencarnatório fazer com que a gente consiga galgar essa evolução. E não é só para nós, os hominais, todos os animais, desde os insetos que fazem o seu trabalho de preservação da espécie, os animais, os vegetais, os animais e nós também. E nós nos preservarmos, a principal preservação que nós temos que ter é com o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento deriva de nossos sentimentos, das nossas emoções, que são responsáveis pela saúde física. Lembra que nós somos uma forma perispiritual, aquela forminha, né, que nos molda, e essa forminha ela é moldada pelo campo mental do espírito, que ali está concentrada as emoções, os sentimentos, e gera o nosso comportamento físico. Então, cuide da sua saúde perispiritual, cuide do seu self, através do sentimento de amor, de paz, respeito. Ah, mas, cara, é tão difícil amar, principalmente aqueles que a gente tem conflito. Como é que eu faço? Simples, é muito simples. Não adianta querer amar os seus inimigos, porque ainda nós estamos galgando, mas podemos pelo menos respeitá-los. Mas respeitar também está difícil. Então, você cortês. Não gosto dele, não vou com a cara dele, mas um bom dia, boa tarde, muito obrigado. Isso não custa nada, isso é uma questão de educação. E já é uma sementinha para esse processo devagarinho do respeito, da solidariedade, da fraternidade, até chegar ao amor. É isso, doutor Deus, o que o senhor acha? Não, claro que você está dizendo a verdade. É que esse assunto
parece simples, porque o Kardec tem uma didática muito grande, então ele coloca a frase simples, mas você vê, a discussão sobre os instintos vem sendo enveredada por milhares de filósofos, grandes pensadores, religiosos. Os próprios homens de ciência têm discutido muito o que é instinto. Afinal de contas, o instinto é inteligente, não é inteligente, mas ele procede mostrando inteligência. Isso, eles ficam. Onde é que fica armazenada essas informações? Que lugar é que fica? O Espiritismo abriu leque para essa discussão, que fica até de idade. Esses dias estava circulando na internet, eu não sei se alguém deve ter visto. Se não vê, ele entra no Google. Era uma criancinha, devia ter uns 2 anos, numa área de serviço, ele tentando pegar na grade para subir, e o gato vem, tira a mão dele, depois tira de outra, depois tira outra, e depois o gato passa à frente. Aí a gente diz assim, esse gato, o instinto dele, de inteligência dele, está dizendo, ó, se essa criança subir, ele vai morrer. E o gato entra porque o inconsciente do gato é puro, como o inconsciente do menino. Então, ali ele está agindo. Interage, né? Mas isso as pessoas ficam pensando, como é que esse gato soube disso? Onde é que está essa informação? Onde é que está armazenado? É no cérebro dele? Mas o cérebro dele é agora. Mas a diferença da evolução. Ali, essas interrogações é que os cientistas vão trabalhando para encontrar explicações. As explicações, com certeza, vai ter muita discussão didática, vai ter muita discussão de cascata de reações que acontecem ali, reações químicas, reações físicas, que eles vão estudar isso com detalhes. Com detalhes, porque cada vez temos materiais mais sensíveis para estudar esses detalhes. Então, o Kardec ele deixou ali a base e disse, agora os cientistas vão ter que pesquisar isso para explicar. É igual Jesus. Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros. Pronto. Ele deu a base. Ele disse, agora vocês vão ter que descobrir e provar para as pessoas que esse é o único caminho de vocês serem felizes, não tem outro caminho. Então, ele deixa a base. E agora os pesquisadores que vão vagarosamente dizer, olha, é verdade o que o homem disse. O senhor que tem uma visão assim bem ampla do todo, os animais, eles na realidade, eles são, digamos assim, não manipulados, mas eles são orientados mais diretamente com os espíritos, né? A pleiade de espíritos, eles que utilizam, ajudam os animais no seu processo evolutivo, não é assim? Não poderia, no caso, naquele momento, os espíritos utilizá-lo como ferramenta para que isso não aconteça, não como um raciocínio do animal, né? Porque o senhor está falando de instinto, que realmente seria um processo instintivo. Mas será que esse processo instintivo não seria aguçado pelos espíritos, até protetor da criança, como uma forma de estimular o animal para o animal interferir nesse processo? O que o senhor acha disso? Pode. Normalmente as pessoas estudam as sensações perceptivas, ou seja, a visão, o cheiro, o gosto, o tato, ele vai estudando essas sensitivas. Só que essas percepções sensitivas são até estudadas, por exemplo, como é que a luz entra no cristalino, pega a retina, pega o nervo óptico, vai chegar até o cérebro, até o córtex. Eles até vão estudando, sabe bastante cascata, sabe, até a maioria das reações ele já se sabe hoje. Mas tem o que se chama de percepção extrasensorial, que é fora dos sentidos. Que aí que entra a parte do espírito, a parte anímica, a parte mediúnica, essa parte da parapsicologia, da metapsíquica, porque pode perfeitamente ter a percepção extrasensorial. Que o animal, por exemplo, ele não tem mediunidade, não tem, mas o animal já vê espírito, já escuta, quer dizer, o terreno já está sendo preparado, porque em termos de mediunidade, a mediunidade vai sendo preparado como todo esse processo evolutivo nosso foi sendo preparado. Não começou ali, não começa do animal. Até, em termos de mediunidade, vai culminar na maior mediunidade que a Terra conheceu, que é a mediunidade de Jesus. Que Eurípides Barçanufo foi muito feliz quando usou o termo Jesus é o médio de Deus. Então, é a maior mediunidade que a Terra conheceu. Então,
esses caminhos pode perfeitamente, e os espíritos podem usar, mas muitas vezes ele já tem armazenado. Ele tem, você vê às vezes uma cachorrinha dando de mamar para os filhotes dela, e um gato está ali junto, mamando. Eles têm trabalho. O cara mostrou há pouco tempo aqui no interior de São Paulo uma oncinha que o patrão, o dono da fazenda, encontrou ela, a filhote mataram a mãe, a filhote estava... Ele levou para a fazenda dele e ela ficou mamando na vaca. Quando ela ficou maior, ele, com medo, levou ela para a floresta. E notou pegadas de onça na fazenda. Ele botou umas máquinas para filmar e viu que a onça, toda noite, vinha lá para o rebanho para ficar junto da vaca. Ela não mamava, mas ficava junto da vaca, respeitava os bezerros, respeitava tudo. Quer dizer, é uma coisa que é no instinto. É o instinto que é como se fosse um ato de inteligência. O instinto tem inteligência. Inclusive, eu vi, eu estou comentando agora de animal, eu vi também na internet uma onça que matou a mãe de um animal. Não lembro qual foi o animal agora. Não sei se foi não sei, foi um animal. Só que ela tinha acabado de dar luz. Né? O que a onça fez? Ela lambeu aquele plasma, aquela coisa que fica lá no animal, e adotou o filhote. E ele ficou com a onça. E a onça não deixava ninguém. Eu não lembro, eu queria lembrar qual é. Antílope, foi um antílope. A leoa, não foi nem onça, foi uma leoa. A leoa matou a mãe, né? Só que depois ela percebeu que a mãe estava dando a luz, quando viu a leoa, saiu correndo e deixou o filhote. Aí ela percebeu o filhote, talvez pelo olfato, não sei o que aconteceu, né? Pode ser, porque eles respeitam muito, assim, acho que no parto, não o filhote em si, né? Ela lambeu o plasma, né? Não sei se o nome é plasma do bicho, lambeu, limpou e ficou com o animal. E depois aparece o cara que foi feliz, né? O rapaz que está filmando, ele acompanhou e ela adotou aquele antílope. E não só adotou, como ela protegia ele contra os outros predadores. Entendeu? Na internet, se você quiser ver, você pode entrar. Eu não sei como acessar isso, né? Mas está na internet isso. E tantas outras coisas, né, que a gente tem visto, né? Nós temos visto cachorro dando comida para peixe, milhões, né? Passarinho dando comida para cachorro. Milhões de casos, belíssimos. Quem tem viu atualmente? Eu vou até entrar numa marca sua, que o senhor conhece demais, né? Quando Jesus, o Miramês, né, fez o livro sobre Maria de Nazaré, diz que quando Jesus estava iniciando o processo encarnatório, diz que a Terra toda mudou o clima, diz que a natureza ficou mais bela, produziu muito mais, os animais se uniam, a humanidade ficou mais harmônica, mais respeitosa, justamente um período antes, né? Justamente porque o planeta como um todo já estava se preparando para receber Jesus. Com certeza, a influência de Jesus é muito forte, ainda é pouco compreendida pela humanidade. Talvez o Emmanuel, num dos seus livros, A Caminho da Luz, ele conta assim, que Jesus, em a plena de espíritos designada por Deus, entrega a Jesus para ele comandar a formatura da Terra. Ele vai fazer a Terra, depois preparar todo o terreno para o que vai acontecer bilhões de anos depois, preparar a Lua é de uma importância muito grande, sim, e depois ele vai preparar a primeira célula, ele diz, a primeira célula. E nós sabemos que da primeira célula vem a segunda, a terceira, foi. Então, um ser humano tem bilhões de células, animais, planta, bactéria. Então, eu posso dizer, quase que sem medo de errar, a gente não pode afirmar porque precisa ciência comprovar, que todas as células nossas têm o magnetismo do Cristo. Então, você disse, ele chegou, o homem que ele atinge. Então, quando ele diz 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente, porque o magnetismo dele está ali presente. Você imagine todas as células nossas têm o magnetismo do Cristo. Então, a força desse homem neste planeta, nós ainda estamos muito longe de entender. De saber, de perceber, né? Afinal de contas, como ele mesmo disse, nós somos deuses.
podes fazer o que eu faço e muito mais, né? Essa frase, nós somos Deus, eu tive curiosidade, quando eu vi essa frase, o João chama atenção, eu escutei milhares sermão de pastores, muito bem feito, de padres. Eu, particularmente, nunca vi nenhum pastor, nenhum padre fazer sermão sobre essa frase, vós sois Deus. Por quê? Porque essa frase é como se está dizendo a imortalidade nossa. Ah, tá, verdade, doutor. É verdade. A imortalidade nossa. Verdade. Ele, não é que ele não diz por maldade, é que ele talvez não saiba explicar que essa imortalidade vem lá do princípio inteligente que começa simples e ignorante e Que vai eles não aceitam, desenvolvendo. né? São as crenças limitantes. Então, não discute. Eu nunca vi um pastor discutir, bem lembrado, fazer um né? sermão sobre essa parte. Vamos dar um oi pro pessoal que está entrando agora. Raquel Aparecida. Raquel, boa noite. Raquel, do ABC Paulista. A Jane Simonetti está falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E está nos avisando que está 10 graus lá. Só isso. Então tá calor aí, né? 10 graus para você. O sulista com 10 graus vai para a praia, né? Kátia Nunes, boa noite, Kátia Nunes. Mara Leocádio, que bom te ver novamente, mano. Seja bem-vinda, viu? Faz tempo, hein? Regina Iglesias, boa noite, amigos de Ideal. A Geni Medios. Geni, um beijo, Geni. Ribeiro, boa noite. Olha só, deixa eu até dar um oi para o nosso amigo aqui, ó. Arte Faz Popular, nada mais é do que a equipe do Renato Preto. Opa, Renato, bacana. manda, Marcos Vitor, que está aí, que é da equipe de Renato Preto, manda um beijo para ele. Eu sei que vocês me pediram para dar uma força aí nos vídeos aí que a gente vai fazer. Manda um beijo no coração dele, fala que nós estamos na torcida aí para acabar. Já está quase acabando, né? O filme Nosso Lar 2, né? Diz que está para sair. Tá para sair. Então, eles estão trabalhando. Ele trabalha no filme também, né? O Vitor, eu acho que está trabalhando na equipe. O Renato, sim. Um abraço, Vitor. Eu nem conheço, mas você é muito famoso. O Vitor é um grande aqui, está sempre falando de vocês aí. Oswaldo Araújo Júnior, boa noite. Oswaldo. Mara Portela, João Paulo Portela. Um abraço, Paulo. Delmira Ciccone. Doutor Zé Nilson, sempre maravilhoso nas suas explanações. É uma fãzaça sua. Sim, você está cheio de fã. Pensa. Isanir Moreira, boa noite. Maleocado mandou um coração para a gente. E a Delmira Santos, só agora consegui entrar. Muito boa noite a todos. Delmira. Isso aí. Doutor Zé Nilson, vamos lá, vamos falar do assunto. O senhor tem dois canais ou um canal no YouTube? O senhor está com o Diário de um Médico Espírita. Diário de um Médico Espírita. Depois eu tenho o Evangelho de João. Gravem, só exatamente, grave bem o nome. Diário de um Médico Espírita. É só entrar lá no YouTube e colocar José Nilson Nunes Freire, YouTube, Diário de um Médico Espírita. É sensacional. Eu vou contando bastante casos. O senhor contou o caso também do Chico, né? Que eu estou sabendo, o senhor contou vários. Você vai contar um caso do Chico também? Eu fui contar, interessante. Eu não fiz propaganda dos canais. Esse Diário do Médico Espírita, de uma hora para outra, comecei a receber telefonema de Manaus, de Portugal. Eu digo, mas que coisa doida é isso? Aí eu fui ver. Rapaz, tinha mais de 300 mil visualizações. Agora, o que é que eu fui ver? É as coisas do Chico. As coisas do Chico, ela toma direção. E aí que eu digo, olha, o negócio é o Chico, o segredo é o Chico, não é o que eu estava contando. Porque eu vejo, por exemplo, o Bacelli tem milhares de seguidores. Mas quando ele conta a história do Chico, duplica, triplica. É verdade. O Chico parece que é como se tivesse uma ordem do alto e diz, olha, tudo desse homem é para ser divulgado. Eu costumo dizer que ele é um recodificador, né? Kardec foi codificador. Para não ser esquecido, né? É isso que é mais importante. O Chico, ele tem um destino tipo de Platão. O tempo passa, ele vai ficar mais conhecido, mais conhecido. O Chico vem com destino, vai ser conhecido em todo o planeta. Já é, né? Não, mas ainda a parte oriental não é tanto aí. Mas ele vai ser conhecido, porque é um destino dele. Então, quando eu fui contar os casos do Chico, pegou fogo. Você vê, então, não eram os casos que eu estava contando, eram do Chico. Então, eles pegam um caminho que o Chico é uma figura... Porque as histórias dele é gostosa demais, né? Não são importantes, né? É um espírito muito evoluído. E é muito bom ouvir, porque a gente tem visto, e isso é um problema, vocês até fizeram um comentário outro dia lá nas redes da Caridade, lá no programa de vocês,
que tem muito fake news, né? Com o nome, se dizendo Chico, e não é. E é tão importante contar esses casos, porque são verdadeiros. É gostoso você contar casos que realmente aconteceram. E a gente percebe que a história, a gente sabe quando a história é dele, quando é dito por ele, né? E quando não é. Dá para perceber. Diferente, né? Aliás, a Delmira Ciccone Moutinho, que é a esposa do nosso amigo, está falando, de fato, ouvir as histórias de Chico Xavier faz tão bem a gente e acaba que amando ainda mais esse ser tão puro. A gente ama. Então, eu tenho esse diário do médico espírita, eu tenho o Princípio Inteligente das Plantas, que eu fiz também uma série, e tem atualmente estou gravando os corpos multidimensionais dos animais. E fiz uma série que é Atos dos Apóstolos e Mediunidade e o Espiritismo, que é um livro muito mediúnico, Atos dos Apóstolos. E fiz o Evangelho do João e o Inconsciente Puro e o Espiritismo. Tenho trabalhado esses caminhos. Mas, com certeza, o que está reservado para o Espiritismo é uma imensidão de assuntos, porque as pesquisas espíritas foram muito fortes no início do Kardec, depois houve uma parada, e tudo indica que ela está retomando agora com muita força. Que é muito importante. Com muita força. Para a gente tirar até um pouco do religiosismo, né, a questão religiosa dentro, e colocar um pouco da parte científica, né? Nós precisamos de pesquisadores, porque os centros espíritas não fazem pesquisa. As casas espíritas, elas recebem as pessoas para ajudar, né, na questão espiritual, na questão emocional, mas elas não fazem um trabalho científico, né, um trabalho de profundidade, pegando um médico, pegando pessoas da sociedade para desenvolverem. Isso está faltando, não é, doutor? Porque para você fazer pesquisa científica, você tem que ter conhecimento de ciência atual e também uma visão espiritual muito forte para você fazer, porque você pegar, por exemplo, o estudo da célula, vou dar um exemplo, que é a base de todo ser vivente. Quando eu era estudante, estudava medicina, tinha que olhar muito o microscópio para as células, a gente vê célula, ela é comum para fazer parte do trabalho. Microscópio óptico, a gente olhava muito. Quando apareceu o microscópio eletrônico, a quantidade de partículas que a gente não via começou a aparecer na membrana, que a gente não via. Agora imagine que está para sair o microscópio quântico. Nossa. Olha a revolução que está vindo aí. Então, esses detalhinhos. Então, você pega, por exemplo, numa célula, uma mitocôndria, que é um corpúsculozinho da célula, no homem, no animal, na planta, era tudo do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito. A gente diz, mas é muita perfeição. As coisas divinas, ela é em cima do belo e da ordem. Ela é muito perfeita. Aí você começa a entender por que Jesus fez a primeira célula. Sim. Aí você pega os cientistas, que vão, por exemplo, o André Luiz, ele trouxe um bocado de informações riquíssimas para nós. As informações do André Luiz, ela é fantástica, e ela trouxe muita coisa. Agora, compete os homens de ciência ir provando isto. Sim. Que ele até aprimorando, né? Aprimorando, chamando a atenção. Porque o André Luiz, sabe, a Marlene Nobre, ela contava, ela estava num grupo com o Chico, e o grupo disse assim, Chico, o André Luiz, que era um homem de ciência, André Luiz foi cientista, ele foi o Carlos Chagas, cientista. Aí diz assim, mas ele escreve, sempre cita o Alexandre, Calderário, cada livro dele vai ter um daquele. Aí o Chico disse, que na realidade o André Luiz, ele retransmite informações de 3 espíritos de muita evolução, mas ainda ligado à Terra, ele é o instrumento para chegar até nós. Sim. Aí perguntaram para ela, mas, doutora Marlene, diga quem são os 3... Doutora Marlene, não, Chico, diga quem são... Ele disse, eu não tenho permissão. Eu disse, diga, pelo menos um. Começaram a assistir. O Chico disse, então tá bem, eu vou dizer o nome de um, mas, por favor, não fale mais do assunto. Ele disse, um dos 13 é o Sócrates. Sócrates, puxa. Olha que informação ele está dizendo ali. Ele está dizendo, o André Luiz é tipo um porta-voz desses grupos que está dizendo.
porque às vezes a espiritualidade usa alguém que está mais próximo de nós. Como ele tinha conhecimento de ciência, os caras usaram ele, mas ele tinha muito conhecimento. Quando você vai debruçando, quando eu li aquele livro, Evolução em Dois Mundos, que vi ali o André Luiz dizendo que ele e o grupo ligado com ele estava estudando a estrutura mental das células. Eu digo, que coisa fantástica, estrutura mental das células. Aí a gente diz, mas tem animal que só tem uma célula. Ele se alimenta, excreta, se movimenta, reproduz, e numa célula só. É por isso que você diz estrutura mental. Então, ele fala animáculo inteligente, né? É por isso que nós estamos longe ainda de entender tanta coisa. Então, muitas informações do André Luiz agora que estão chegando. Quando o Décio e o Luquezzi, em São Paulo, e tem mais outro médico, fizeram um trabalho sobre o que Chico deixou sobre glândula pineal e publicaram numa revista científica da Europa. Ela aceitou, foi publicado o trabalho dele como trabalho de ciência. Quer dizer, se ela aceitou, está admitindo a existência. Então, aí você ficava a seguinte pergunta: se o grupo científico aceitou essas informações, porque são informações que ele antecipou 50 anos os que a ciência ia falar sobre glândula pineal. Ele disse, se ele aceitou, ele está admitindo que existe a mediunidade, se existe mediunidade, existe espírito, ou se ele não admite a existência da mediunidade, como é que ele vai explicar que um homem que tem o 4º ano primário pode ter dito coisas 50 anos na frente dos homens de ciência? É algo... Esse foi aceito num grupo acadêmico da Europa, esse trabalho sobre glândula pineal. É uma revolução. Sim. É uma revolução que ele trouxe para nós. Mas é muito os trabalhos do André e do Emmanuel. O Emmanuel também, naquela simplicidade, ele tem conhecimento demais, que confunde as pessoas. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que eu não sei se está dentro do... Mas já que é um bate-papo, claro, a gente pode... Estamos tricotando. Tricotando, isso. É uma pergunta muito interessante, que o pessoal está falando agora, inclusive o nosso amigo lá que teve contato com o Chico durante muito tempo, eles estão falando que daqui, em 2050... as televisões, nós conseguiríamos conversar com os espíritos através de equipamentos de TV. O senhor acredita nisso? O senhor acredita que isso seja possível? Já tem até alguns trabalhos nessa transcomunicação instrumental. Tem trabalhos sobre isso. Pequenos ainda, mas tem. Tem trabalhos sobre isso. Eu acredito que o desenvolvimento do homem ele pode fazer com que a frequência que o espírito esteja possa entrar na nossa dimensão, porque ainda nós estamos aqui na terceira dimensão, que a terceira dimensão, assim, nós medimos da frente para trás, de lado para cima e para baixo. Então nós estamos nessa terceira dimensão, que é a velocidade da luz. Mas e quando passa a velocidade da luz? Fica -1, -2, -3, acima de outra dimensão. Então, como é isso daqui e o outro? Por exemplo, o corpo físico e o perispírito. O perispírito está em outra dimensão. Aqui tem a matéria aqui nossa, e o perispírito é como se estivesse na antimatéria. Mas entre os dois existe o corpo etérico, aquela coisa, sim, que é como se fosse a transição entre os dois. Uma interface, né? Essa transição. Quando eu vejo, por exemplo, os cientistas, principalmente a turma da física quântica, que ele diz assim, o elétron, ele pode virar partículas ou ondas. Ele diz, tudo ele pode virar partícula ou onda, depende do observador. Então, se você observa, ele vira partícula, ou senão ele vira onda. Quando ele vira onda e desaparece, será que não é porque ele cai na outra dimensão e nós não estamos vendo? É um pulo quântico. Ele tá fazendo essa mudança. Então, desse mundo aqui vindo para cá, até já tem algumas explicações. Nós temos alguns canais que transmitem isto. Porque você imagine, o espírito vai dar informação lá do espírito até chegar aqui o corpo, ele vai passar por uma série de lugares, por muitos filtros, e muitas reações que nós ainda estamos longe de entender, porque não temos materiais para isso. Tudo indica
que nessa dimensão do perispírito para lá, ela está na magnética elétrica, e aqui ela está eletromagnética. Então, ela passa. Agora, como é que ela faz essa mudança assim? Como são esses filtros que fazem? Quais são os canais que vêm isso? Do corpo etérico, hoje, se discute pelos canais da acupuntura, os meridianos. Diz os meridianos, está lá no corpo etérico, é um dos canais que é usado, Mas também o estudo dos chakras também são caminhos de estudado, que o André Luiz chama a atenção disso. Tem o chakra no corpo etérico, no corpo do perispírito, no corpo mental, tem os dadinhos, então, são caminhos, caminhos que vêm e caminhos que vai. Agora, tem já algumas informações. Aí tem alguém que chega e diz assim, isso não tem base científica. Mas como não tem base científica? Ele diz, por exemplo, chakra não tem base científica. Eu digo, a medicina ayurvédica é a medicina oficial da Índia, é oficial em vários países do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em vários países. A Organização Mundial de Saúde reconhece, os ministérios de saúde desses países reconhecem, o Conselho Médico desses países reconhece. Para você dizer que não é científico, então você tem que dizer que esse grupo todo é tudo enganador. Porque eles que reconhecem. Como é que não existe? É a mesma coisa da acupuntura. Isso não existe. Não existe. E esses países todos que reconhecem, então você tem que dizer que está todo mundo errado. Então, na realidade, o que tem é que o camarada não conhece, mas já tem explicações que dá para provar. Por exemplo, o Kigibon, que é um coreano, ele pegou substância radioativa no coelho, inicialmente, e injeta nos canais de acupuntura do coelho. E aí vai medindo e vai acompanhando ele. Então, ele vê que existem os canais, porque se você injetar fora dos canais, ele vai espalhar. Então, os canais já existem e já foi provado que existe. Isso. E esses canais é muito interessante porque ele forma antes da circulação nossa, porque eles fazem estudo dele nos embriões antes. Sim. Então, significa, se vem do corpo etérico, tinha que primeiro vir antes. Então, você vê, quando o homem evoluir mais, eu acredito que ele é capaz de fazer material capaz de entender essa dimensão. Sim. Talvez seja possível. Agora, a gente não sabe, porque se você falasse da internet hoje, dissesse isso há 100 anos atrás, as pessoas iam achar que você era maluco. Só para complementar, o shiatsu também ele é baseado... O shiatsu, que é uma... Porque é baseado também... Também é baseado, é a mesma coisa da acupuntura. São os mesmos pontos. Eu estou falando que eu aplico o shiatsu, é a mesma coisa. Então, mas você veja, tem muito material aí a entender. Agora, o que nós precisamos, às vezes, é discutir, tem esse corpo aí, como são esses corpos? Esses corpos têm dos homens, esses corpos existem nos animais, esses corpos existem na planta. Onde é que está informado? Aí, por exemplo, até do perispírito para cá, nós temos bastante trabalhos. Sim. Do perispírito para cima, por exemplo, corpo mental, só tem informações mediúnicas. Mas você já deduz. Então, se deduz, por exemplo, se o átomo nosso aqui, os físicos, tem o modelo matemático que é feito. O do átomo do perispírito tem que ser o contrário desse aqui, onde é positivo aqui é negativo lá, onde é negativo aqui é positivo, porque ele está funcionando como antimatéria. Mas se esse átomo do perispírito, como seria o do corpo mental? Seria também o contrário lá, que está mais fixo. Mas nós não temos ainda muito entendimento, porque é só entendimento espiritual. O corpo mental é o que vai dar origem a todos os perispíritos. Então, esse corpo mental é como se fosse feito quase que da matéria primitiva, como se fosse não a matéria primitiva, que não é, mas é muito próximo. Então, a impressão que dá é assim, sabe, Jazinho? Quando você pensa, o pensamento sai de você, mas o pensamento é matéria. Quando você tem pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, ele pega a matéria do seu perispírito, que é transitória. Mas quando você tem pensamento de amor, de bem, de caridade, ele pega a matéria do corpo mental, que é eterna. Portanto, todo o ato, por isso que o Chico chamava a atenção,
todo o bem que você fizer será seu advogado de defesa pela eternidade. Ou seja, não acaba nunca. Então, o amor não acaba nunca. Por isso que Jesus fala, tudo passa, mas minhas palavras não passarão, porque ele estava impregnado em cima dessa matéria. A matéria dele era essa matéria primitiva. Então, ele ficava. Agora, essa matéria, nós ainda estamos longe para entendê-la. Não, a matéria primitiva é mais difícil ainda, Muito porque mais. é Deus, princípio inteligente, princípio material, nós estamos. Agora, entre essa matéria primitiva, porque vai unir com o perispírito, e as informações dessa vida atual, que a gente está armazenado, que a gente pode chamar disso de que está armazenado lá, do inconsciente atual, mas tem coisas que está armazenado, coisa de 10 mil anos, de 50 mil anos, 2 mil anos. Isso daí é o que os esotéricos chamavam de corpo causal, que nós, com o Espiritismo, entendendo a reencarnação, nós vamos entender esse material. Mas ele está armazenado como? Como é esse vórtice energético? Como é que ela passa? Qual é o material que vai passando? É o que estiver mais próximo aqui, já do corpo, ou o que estiver mais distante? Ainda tem discussões para traçar isto, para traçar. Então, esse corpo causal, ou matéria inconsciente passado, lá, arcaico, o estudo da reencarnação abre um leque de grande entendimento. O inconsciente atual abre um leque, o estudo do Freud, para a gente entender coisas que ele, com 6 meses de idade, com 1 ano, que está lá a informação armazenada, nós sabemos isso. Agora, e a informação da parte pura nossa, essa é mais difícil de entender, porque é como se fosse Deus. Por isso que eu acho que essa informação da parte pura, do inconsciente puro, eu vejo Jesus, quando o Felipe diz, mestre, me fala de Deus. Ele disse, Felipe, você vivendo comigo 3 anos. Pergunta, ou seja, se nós vamos entender o inconsciente puro nosso, a melhor maneira de entender é entender o do Cristo. O nosso ainda está na forma de simples e ignorante, ainda nosso está muito longe. Mas o do Cristo, que já está na plenitude, nós, olhando o inconsciente do Cristo, dá para você ter uma ideia, o potencial nosso. Por isso que, para ver o inconsciente do Cristo, não tem livro que possa mostrar isso melhor do que o Evangelho de João. O Evangelho de João mostra aquilo com perfeição. Agora, imaginar que isso tudo vem aí, e como é que nós vamos... Então, a ciência vai vindo devagarzinho, sabe, Jazzy? Ela funciona assim. Um físico desse diz, olha, existe o elétron, ele dá essa informação. Aí o outro vem e diz, ó, ele tem carga elétrica. Aí vem o outro e diz, é negativa. Aí o outro vem e mede, ele tem massa. É um trabalho de muitas mãos. Então, esse trabalho essa parte científica do Espiritismo é um trabalho para milhões de pesquisadores que virão. Cada um vai trazer a sua contribuiçãozinha, um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, vai trazer algumas hipóteses, pode confirmar ou não, mas nós vamos ter. Você pega, por exemplo, um átomo nosso aqui. Um átomo nosso está ligado com o corpo, ele está bem próximo da matéria ali. Isso. Mas um átomo do perispírito, ele está expandido, porque ele não está ligado aqui à matéria. Como ele expandiu, ele tem capacidade de passar pelas paredes. Sim. Porque a aceleração, aceleração dele é diferente Isso da é matéria. ciência. Isso é Ele ciência. passa, mas eu estou dizendo assim, só que você diz, ele tem um domínio sobre um átomo menor. Então, quando o espírito vai reencarnar, cadê isso? Pô, mas os átomos lá é grande. Como é que eles vão fazer agora? Porque o daqui vai ter domínio, vai atrair O ele. próprio Jesus, né? Não, eu digo, mas aqui, imagina Jesus, a amplitude que ele tinha quando ele foi encarnar. Imagina o processo que ele teve. Não, mas para a pessoa aqui, um ser humano normal, um animal, vai encarnar. O que é que a natureza fez? Ela pega as moléculas do DNA, do ácido ribonucleico, do óvulo, do ovário. Essas moléculas são imensas, das proteínas. Então, o átomo lá é grande, mas eles apresentam moléculas grandes. Aí ela passa a exercer domínio. Se ele apresentasse moléculas pequenas, ela não teria o domínio. Entendi. A natureza. E quando o sujeito vai desencarnar, essas moléculas se dissolvem. Se abrem para abrir espaço. O domínio vai ser do outro lado.
Então, são caminhos fantásticos. Como a informação passa daqui para lá, por qual caminhos, como é que ele vai passando? E como é que ele vem passando de lá para cá? São muitas interrogações. Eu tenho só umas perguntinhas aqui, vamos só atender, que já está faz um tempo já. E assim, pessoal, aproveitem a presença do Dr. Zé Nilson, do Newton aqui, façam perguntas. Ele falou para mim que ele estava com uma vontade imensa de responder várias perguntas aí, e o pessoal não está fazendo. Façam suas perguntas para o Dr. Zé Nilson. A Luciana Garante, ela perguntou para o doutor Zé Nilson, aliás, para todos, né? Até para o Nilton também. Vocês acham que chegará um dia em que todos aceitarão a reencarnação? Isso não vai demorar muito, é coisa de pouco tempo. Porque a reencarnação é uma coisa simples. Você vê Jesus, ele se espanta até com lá, Nicodemo. Nicodemo, ele pergunta como é de nascer de novo. Ele diz, Nicodemo, você é doutor da lei. Doutor da lei. Não sabe isso. Ele disse, são coisas aqui nossas. Você não sabe, imagine se eu falasse das coisas celestiais. Essa parte da reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei biológica. Essa lei biológica vai ter... O Décio até tem um livro, Reencarnação como Lei Biológica, porque essa lei biológica, ninguém vai ter dúvida disso. A reencarnação não vai demorar muito para o cientista bater o martelo e dizer a reencarnação é a realidade. Não vai ter muito tempo. Tem mais uma pergunta aqui da Luciana. A Luciana Garante está perguntando, uma pessoa que acredita em reencarnação pode vir em outra vida não acreditando mais? Se ela pode. Está na cultura dela. Se ela nessa cultura acredita, mas ela pode, quando você adquire um conhecimento, você não perde esse conhecimento. Não perde, mas está armazenado lá dentro. Ok. Porque o que acontece, ela vem na cultura. Mas quando aquilo estiver muito forte, não dá mais para ela fugir. Negar, né? Agora, do início, ele vai aprendendo. Porque sabe, olha como é interessante, por exemplo, você pega um passarinho, os passarinhos canouros são algumas espécies, ele é pequenininho, ele entra na floresta e ele aprende o canto do outro, porque o passarinho que canta é o macho. A fêmea, na época da acasalação, ele sabe o canto do macho daquela espécie, e para enganar a fêmea, ele começa a cantar igual o macho daquela espécie, e a fêmea vem, quer dizer, é como se a fêmea caísse na cantada mesmo, cai da cantada. É bom de chaveco. O camarada cai. Mas tem cantos de passarinho da espécie da família dele, que é canto de 50 milhões de anos atrás, e ele vai cantar sem ter ninguém ali para mostrar para ele. Onde é que aquilo estava informado? Essa informação está lá dentro, porque ele vai ter o canto da espécie dele. Essa informação, quer dizer, como disse, da reencarnação, está dele. Ele está lá, porque vai chegar uma hora, ele pode não acreditar na história da crença dele, da crença. Quando chega uma hora, ele diz, espera aí. É que nem aqueles que têm contato com a doutrina, né? E de repente falam assim, nossa, abriu minha mente, de repente tem uma facilidade, né, em entender a doutrina, né? Pessoas que já tiveram contato com a doutrina anteriormente. Olha lá, Maria Dias está fazendo uma outra pergunta sobre animais. Um animal que morre envenenado era a causa da vida dele? Não, a maioria das vezes, às vezes o povo até bota veneno nos animais, é comum a gente botar veneno nos animais, em cachorro, para assaltar a casa. Hoje não estou fazendo isso, mas fazia muito no interior. Não, a causa foi o camarada que provocou, na verdade, que fez isso. Como o animal não tem eu acho que ela está perguntando exatamente isso. Não, na realidade, o animal não tem... O animal, viu, Maria Dias. Maria Dias. O animal não tem karma. Né? Então, foi uma atitude do homem que levou o animal à morte. Ele não... Eu quero, talvez ele queira perguntar, doutor, é tipo assim, se ele tinha que morrer, estava no projeto... No planejamento dele morrer assim. Morrer, assim. Porque ele não tem a capacidade de reflexão nossa. O animal, ele vive lá 15 anos, 17, dependendo do tempo dele. E está cada vez ampliando, porque agora os homens cuidam melhor deles. Mas, normalmente, ele não dá para fazer essa reflexão, é diferente do homem. Do homem que diz, ele suicidou, ele mesmo que ele criou, participou da feitura, da organização dele da vida, e ele mesmo, às vezes, até pede um tipo de morte. Sim. Ele pede. Mas ele tem condição de refletir. O animal não vai ter muita condição. Mas o animal também está criando coisas, porque com o correr do tempo, evoluindo, né? Porque... o Wilson fala isso. Que ele vai criando. Tem um ganho, né? Nós, que somos
da doutrina, e aqueles até que são simpatizantes, ouve falar, aceitam que viemos do átomo, estamos indo para o arcanjo, que já fomos vegetais, que já fomos animais, de várias formas, né? Mas a gente não consegue entender, né? O pessoal às vezes me pergunta, mas como assim? Eu fui um animal, eu fui um cachorro, eu fui um gato, né? Mas é o reino animal, né? É um processo do reino animal. Então o pessoal às vezes não consegue entender que esse animal, esse princípio inteligente do animal ainda, está num processo evolutivo, né? Até um dia chegar, não vou falar o hominal, que não sei se ele vai estar aqui no planeta Terra, né? Mas ele vai estar num planeta, talvez, que já num processo de razão, não é isso? O animal, né, doutor Wilson? Ele está crescendo em busca da razão, que é o princípio de todos nós, né? Vemos desde o átomo, das moléculas, né? Ela vem desde a molécula, passando pelo reino animal, vegetal, animal, até, que é a parte instintiva, né? Até chegarmos à razão. Não é isso, doutor Wilson? O Kardec, ele diz que a maioria dos homens da Terra vieram já na condição nominal de outros planetas, nem começou aqui. Então, naturalmente, essas experiências nossas foram em outros planetas, é coisa de muitos milênios de anos. Sim. Porque aquele princípio inteligente vai treinar, junto da matéria, a afinidade, essa ação molecular. Né? Vai treinar, por exemplo, que numa matéria, talvez o ponto culminante são os cristais. Sim. Os cristais é ponto culminante. Sim. Nas bactérias, nos fungos, os impulsos e irritabilidade. Sim. Quando chega na planta, ele treina sensações. Não precisa mais treinar impulso, irritabilidade e afinidade. Sim. Quando chega no animal, ele vai treinar o instinto. Não precisa mais ele treinar. Quando chega no homem, ele vai treinar agora a consciência, a ideia de Deus, a separação do bem e do mal. E quando chegar no ser angelical, vai ter outras caminhadas de angelitude. Então, é um processo. Esse processo bilhões de anos. Muitos bilhões de anos. Não foi aqui. Então, não começou aqui. Agora, quando o homem já estava na Terra, já depois de muito tempo, o Cristo chega para acelerar esse avanço nosso. O Cristo, porque o homem, como ele tem consciência e pode fazer análise, já reflexão sobre o grau de consciência, ele vai acelerar. Ele acelera. E o Espiritismo, ele chega também para acelerar, porque o Espiritismo vem relembrar o Cristo e traz agora de uma forma didática para que nós possamos acelerar esse processo. Então a pessoa fica preocupada, fica achando, não, se foi em algum planeta muito distante, não tem nada a ver com isso. Agora, o que interessa é que no universo essa lei da evolução é uma lei que não para, é uma lei que não vai parar. E isso está em todos os seres. Todos os seres. Agora, vai se formando, porque você imagina, por exemplo, o sistema nervoso humano, quantos milênios anos passou para ele se instalar? Nossa! É muito trabalho. É muito, nossa. Olha, a Delmira Ciccone, ela está falando aqui o seguinte, uma pergunta para vocês. Como podemos saber se reencarnamos na família anterior? Seria pelos conflitos? Como é que a gente sabe que a gente reencarnou de novo na família da última encarnação? Mas e para que ela quer saber disso? Eu não sei, a esposa dele. Não, mas o medo, sabe qual é o medo dela? É que reencarne de novo comigo. Será que eu vou ter que aturar? Né, bem? Será que eu vou ter que aturar esse traste de novo? Tem que trocar fralda, cuidadora, é complicado isso. Não. De um modo geral, eles falam que muitas vezes estão ligados ali, tem muitas ligações. Mas não é uma regra. E as ligações podem ser por amor ou podem não ser por amor, porque você forma afinidade. Depende muito do teu planejamento, Ricardo. Aquilo que você planejou, não é isso? E precisa. E às vezes, quando o espírito está mais atrasado, ele nem planeja, alguém planeja para ele. Quando ele está mais evoluído, ele já faz o planejamento dele. É bom esclarecer as pessoas, porque como uma boa parte das pessoas são simpatizantes, elas acham que todo o processo é sequencial, que as coisas da mesma família, você vai voltar. Inclusive é individual, né? Na realidade, ele é individual, depois que ele passa a ser coletivo, né, Deus? Por exemplo, o meu projeto reencarnatório é o que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. Agora, quem vai ser aqueles que vão agrupar nesse processo depende muito, né? Não é isso? É porque do planejamento. A gente se agrupa tanto por amor, como se agrupa também por ódio. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, alguém matou um parente dele.
ele vai lá para se ver livre desse cara, ele mata o cara. O cara diz, agora que você se ficou grudado com esse cara. Eu acho que quando você começa, eu não sei se a palavra é essa, mas quando você começa a fracassar, você começa a voltar naquela família, com aquelas pessoas, e você não está conseguindo, acho que é dado um tempo para ele, para que ele possa desenvolver, perfeito, né? Não é isso? Perfeito. E aí ele vai desenvolvendo em outras áreas, com outras pessoas, né? Porque depois dar uma volta para poder estar mais contabilidade. A gente quando é tipo assim, cara, se você não achar aquele centavo que você não acha, você já olhou, mas viu, fez, faz o seguinte, ó, deixa esse negócio aí, vai tomar um café, isso, vai bater um papo, lê um jornal, depois tu volta e tu acha, né? Eu acho que esse processo cansativo... Acho que é por aí, né? Talvez o mais importante que as pessoas precisam aprender, esse é o mais importante. A maior finalidade de estarmos aqui, é para voltar melhor do que quando chegamos. Com certeza. Esta é a maior finalidade. E para voltar melhor, só tem um jeito. Tem que amar, perdoar, servir, fazer o bem. E isso é um trabalho individual. Ninguém pode... Uma mãe não pode fazer pela filha, a filha não pode fazer. É nós que temos. É um trabalho entre você e Deus. Então, você que tem que, todo dia, aprender a fazer isso mais, a perdoar mais, a agradecer mais, a fazer o bem, fazendo caridade, porque ninguém vai poder fazer por você. E é o nosso grande desafio. Tem gente até que quer fazer isto, fazer do externo, ajuda externo, é bom, mas esqueceu de fazer dentro. Se abandonou. Não adianta. Agora, se você faz dentro, por exemplo, a pessoa está treinando a bondade, ficou bondosa, automaticamente ele vai fazer externo. Né? Ele vai fazer externo. Então, o grande segredo é dentro. Como você melhorar dentro de você. Esse é o desafio nosso e só você pode fazer por você. Ninguém pode fazer por outro. A Delmira Santos, ela está falando o seguinte, ela falou assim, olha, eu estou muito longe de entender tudo isso que o doutor está explicando, mas acho tão fantástica essa evolução da ciência dentro da doutrina que me prende demais esse assunto. A ciência explicamos assuntos e fatos que em breve serão melhor compreendidos por mais pessoas e nos ajudarão na evolução mais rápida da criatura terrena. Eu estou certa? Está certíssimo, porque os cientistas, de um modo geral, eles estudam as leis da natureza, mas as leis que ele pode perceber, que ele tem a percepção. Então, ele estuda a parte material. Só que ele, às vezes, não pega essa parte espiritual. É como a gente diz, a célula. O cientista estuda a célula, mas ele não estuda a parte espiritual da célula. Nem se preocupa. Ele estuda o animal, mas ele não estuda o princípio inteligente do animal. Ele estuda o homem, mas não estuda a alma do homem. Sim. Então, você pega uma psicologia, que é um estudo fantástico, mas o que é que a psicologia significa? A psicologia é estudo da alma. A maioria dos psicólogos não acredita em alma, como é que ele vai entender? Então, é essa ligação da espiritualidade com a parte material científica que Kardec vem batendo desde o início, que agora já começa a ter muitos cientistas falando. Tem que unir os dois, porque se não unir os dois, nós não vamos compreender. Não vai compreender. Como é que o sujeito quer compreender o sol se ele não trouxer o lado espiritual para discutir? Sim, como é que ele quer compreender esse universo sem fim aí, se ele não trouxer essa compreensão? Como é que ele vai entender os gênios, se ele não entender isso? Não tem possibilidade. Então, a discussão do princípio inteligente, agora, aí vai aparecendo coisas didáticas para servir de base para nosso entendimento. O Kardec chama a atenção o espírito, o perispírito e o corpo. Aí vai tendo detalhes disso para ajudar a compreensão. E vai tendo reações que a gente mostra. É assim que funciona. Por exemplo, matematicamente, o perispírito, que os esotéricos chamam de corpo astral. Corpo astral. O William Tiller é o professor de Stanford, ele é professor de engenharia de materiais. Ele fez um cálculo matemático mostrando como é matematicamente esse corpo astral, que seria o perispírito. E ele mostra que esse corpo está acima da velocidade da luz. Agora, o que acontece? Ele mostra
na frente alguém vai demonstrar que é verdade o que ele traz, porque isso não é feito assim de uma hora para outra. Então, esse apareceu isto, depois na frente outro vai aparecer com outro tipo de coisa. Por isso que eu digo, é um trabalho de muitas mãos, não é um trabalho de uma mão só. Exatamente, ele está acima da velocidade da luz justamente porque você não pode percebê-lo. Né? A partir do momento que você não consegue identificá-lo, ele está numa frequência, está numa velocidade acima da tua percepção cognitiva. Né? Então tem... Isso aí, pessoal, continue mandando aí perguntas, vamos tirar dúvida, concorde, discorde, fique à vontade. Ó, a Maria Dias, ela está falando assim, uma pessoa que escondeu informações de sua família biológica e não tem como saber nada mesmo, não tem como saber nada mesmo na terceira idade, é uma causa de outra existência? Essa informação se escondeu, não sei o que é que ela quer dizer, se escondeu. É que acho que ela escondeu que era adotada, deve ter sido isso, talvez, não é isso? Maria, você precisava de mais informações, né? A gente não deu para saber se de outros exatamente. Então, muitas vezes foi erro de comunicação nossa aqui mesmo, pode que ser. Trouxe, às vezes, erro de comunicação. Porque hoje, por exemplo, uns filhos adotados, no passado era comum esconder. Hoje as próprias psicólogas orientam a mãe que não esconde. Fala, lógico, então vai mudando com o tempo as informações. Vai mudando. Olha, a Kelly, ela tá... Seja bem-vinda, João Ventura entrou agora há pouco, né? A Kelly está falando o seguinte... Um beijo, Joelma. Grande Joelma. Hoje existem muitos casos de autismo. Escutei numa live que está acontecendo isso. Pais que estão reencarnando são de outros planetas que não falam, só se comunicam através da telepatia, do telepático. Pais? Por isso tantos casos. Acreditam nisso? Comentou que até crianças que hoje não querem comer fazem parte de outros planetas. Tem autista que não fala, tem crianças que não comem direito, e ela está falando que ela assistiu numa live que viu que falaram que isso eram crianças de outro planeta. Pode ser, né? Foi você que falou, não foi? Não, eu comentei. Foi você que falou. Não sei se fui eu. Eu comentei o seguinte. Está aqui, ó. Não sei se fui eu, mas eu vou reforçar o que eu falei. É mais ou menos assim. Autismo, como todos os tipos de distúrbios, tem vários motivos. Né? Se você tem uma palestra que fala sobre autismo, um médico, se eu não me engano, do Norte e Nordeste, que ele conta várias histórias, porque ele tem um centro onde espíritos dos autistas, eles dão comunicação através de médium. Então ele fala de espíritos que estão se escondendo de outros espíritos, fala de espíritos que foram suicidas, falam toda a parte negativa, né? E o que eu comentei é a parte positiva. Porque nós entendemos, eu até gostei da opinião do Dr. Nilson, o seguinte, quando nós estamos criando um processo, estamos entrando num projeto de regenerativo, né? E todos nós sabemos que espíritos vindo de outros planetas que já passaram pelo projeto regenerativo e que não se adaptaram ainda ao mundo, né, ditoso, que é o próximo processo, o que ele acontece? Ele retorna ou convidado, ou se ofereceu, ou exilado, depende do estado de cada um. Né? E em alguns casos, isso é o que eu sempre digo, gente, não é regra, como não é regra uma pessoa que tem síndrome de Down ter sido um suicida, que caiu de cabeça ou deu tiro coisa, não é regra. Alguns é até por amor, para poder ajustar a família. Cada caso é um caso. Nós somos quase 30 bilhões de espíritos no planeta Terra, onde quase 8 estão reencarnados, e cada um de nós tem um projeto definido só nosso. Como é que eu posso julgar se aquele espírito é isso ou aquilo? Mas existe essa possibilidade de que esse espírito se candidatou. Só que você imagina um espírito de outro planeta, né? Que nem o doutor Nilson deu uma ótima lição, né, que são moléculas, né, onde a parte do córtex cerebral tem uma formação para aquele campo vibracional daquele planeta, e vai reencarnar nesse. E dependendo do projeto reencarnatório de cada um, o corpo físico se sente disso. Né, e ele muitas vezes não consegue se comunicar, porque o campo vibracional dele, o campo perispiritual, né, o campo molecular,
ele está num padrão diferente, se ajustando ao padrão atual. Isso leva um tempo, como aconteceu com os capelinos conosco. Os capelinos, aquele elo perdido, né, que o pessoal fala que desapareceu, nada mais é que o período em que os capelinos ficaram na psicosfera, nos laboratórios, se preparando para poder reencarnar no Cro-Magnon, né, o Homo sapiens na época. Então, é isso que eu quero que você entenda. Não sei se foi o meu caso, não sei se foi o meu caso. Doutor Zé Nilson, concorda ou discorda disso aí? Olha, esses assuntos assim dos autistas, desses meninos que têm essas distonias, ainda estamos descobrindo muita coisa ainda Muita do coisa, físico, é. que não ainda fechamos. Do psiquismo deles, mais difícil ainda. E do lado espiritual, ainda é uma grande interrogações. Sim. Normalmente, nós sabemos que tudo tem suas razões de ser, de existir. Né? Com certeza, quando a gente leva uma tese, a gente às vezes não tem condição de mostrar ela cientificamente como é assim, verdade. Principalmente quando vem de outro planeta. Mas ainda estamos a descobrir, porque as distonias, você pega a distonia mental, como nós estamos ainda longe de descobrir? Você pega, tem a psiquiatria, a psicologia, estuda as distonias mental, elas dividem em 3 grandes grupos. Ela divide das neuroses, que tem vários tipos de neuroses, sim, que na maioria das vezes a causa é nessa encarnação atual. Existe as psicoses e as personalidades psicopatas. Geralmente, as psicoses e as personalidades psicopatas vêm coisas de outras encarnações. É o sujeito psiquiátrico, com problema psiquiátrico, esquizofrênico, ou uma personalidade psicopata, como um pedófilo, como o alcoolismo, são personalidades psicopatas, que geralmente a causa está lá atrás. E ainda a medicina, a psicologia, a psiquiatria, não trouxe a mediunidade para entrar nesse ramo de discussão, porque existe médios que, ele, além de médios, é neurótico. Além de médio, tem a psicose, além de médio, tem a personalidade psicopática. Eles ainda não trouxeram esse campo de discussão. Então, ainda estão entendendo isto. E como eles querem entender? Você imagina entender um psicopata como uma coisa lá de trás, se aquele psiquiatra não acredita no espírito, sim, não acredita na reencarnação. É complicado para ele entender isto. Então, nós ainda estamos longe de entender esses meninos autistas. O Chico costumava dizer assim, muitas vezes tinha menino autista desses bravos, Chico dizia, olha, muitos desses é menino que matou, homem que matou a mulher, matou o amante, depois suicidou. Ele diz, às vezes, bem... A gente não sabe explicar. Por exemplo, ele diz, às vezes, ele fala, olha, um câncer com menos de 40 anos, Chico falava, muitas vezes tem causa kármica. Causa kármica. O Divaldo fala isso. Nós ainda estamos longe de entender uma série de coisas aí. Nós estamos iniciando, porque a ciência experimental tem pouco tempo. Sim. Então, às vezes tem as hipóteses, tem nada. Mas, com certeza, é um vasto, alguma razão isso é muito vasto, porque não tem como a gente... Por isso que eu costumo sempre falar o seguinte, que não é uma regra. Porque existem reflexões, existem estudos, né, teses, né, doutor Nilson? E a gente tem que reflexionar. Eu mesmo digo que é uma reflexão, e é por isso que eu falo que, se você não concorda, conversa, porque nós estamos reflexionando, né, Zé? É isso aí. Porque, na realidade, eu acho muito doloroso, na minha concepção como avô, e como pai, como avô, de escutar que, assim, aquele autista, o autista é porque deu um tiro, porque matou, porque não sei o quê. Então, na verdade, é muito duro. Então, eu acho assim, o importante, primeiro o que o Divaldo fala, é amar independente do que as pessoas digam. E segundo, o que eu quis dizer é o seguinte, que eu acho um lado bom, né? Alguém que, esse processo que eu vi certa vez num estudo que está sendo feito, eu vou depois, se eu achar que é sobre isso, é um estudo, se todo estudo ele não tem um fundamento, né, não foi ainda decretado, né, o estudo é estudo, né? E diz que espíritos, eles precisam de uma adaptação. E eu, reflexionando, o senhor concorda, doutor Nilson? Eu venho de outro planeta, né, com uma condição molecular de um jeito.
Eu tenho que ter um período. Se eu vou reencarnar aqui, não estou dizendo aqueles espíritos mais elevados, né? Nós entendemos a tese, nós Se eu entendemos. tenho que reencarnar, o senhor não concorda que eu teria que fazer um preparo molecular, mental, para que eu possa, não é de um dia para o outro, mas formatar, se a palavra é essa, o meu corpo perispiritual, porque é o corpo mental, né? O meu corpo perispiritual para poder reencarnar? Será que talvez o corpo, lógico que nada é por acaso, né? Mas o corpo ainda não estaria preparado completamente para que isso tudo dentro de um processo. É só hipótese, a gente às vezes uma não dá para hipótese. saber. Porque a gente vê na prática aqui. Eu lembro uma vez, eu numa fazenda, aí o dono da fazenda disse, olha, eu trouxe esse touro aqui para cruzar com as vacas aqui, para criar. E o vaqueiro falou, não faça isso não. Aí ele disse, por quê? Esse touro é grande demais, essas vacas têm a bacia pequena, as bezerras vão morrer. Viu? É isso? Olha, o vaqueiro disse para ele, as bezerras vão morrer. Porque a bacia dela não vai dar para saída para o bezerro grande que vai ser formado. Ou seja, precisa todo um processo, né? Precisa. Então tem que trazer um touro que seja maior, não tem problema, mas que se aproxime dela. Porque a bacia dela não vai aguentar um bezerro grande. É muito importante a gente lembrar que aquilo que o Chico falou comigo, tem coisas que a gente não precisa acessar o passado. Sim, basta colocar o exercício do amor em prática e simplesmente é mais importante. Eu conheço muitos pais, você também conhece, né? Pais de filhos mais variados e dão show de amor. É isso. E as crianças dessa também dão show de tem aquele apresentador lá, o Mignon também, né? Faz um trabalho muito bacana. O importante realmente é amar. Aquela criança veio ali, para ser amada. Sim, ser amada. Se veio daquele jeito, por que daquele jeito? Qual a necessidade do espírito e a necessidade daquela família? Não dá para a gente interrogar muito. Isso aí. Gente, vamos... E a família sabe, né, doutor Nilson? Ninguém caiu de paraquedas ali, né? Não. Todo mundo na espiritual sabia todo o projeto. Eu estou preocupado que a gente ia falar de animais de planta, terminamos não falando. Eu ia falar exatamente para o pessoal está esperando alguma coisa das plantas, né? Não apareceu até agora. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos rapidinho. A gente vai ter que ser um pouquinho mais sucinto para dar tempo de atender todo mundo. Vamos responder as perguntas das pessoas. A Isadir Vieira Santos está falando assim, quando fazemos o evangelho no lar, corremos o risco de sofrer alguns ataques espirituais depois que o evangelho termina ou não? Desde já agradeço. E só um comentário. A Maria Dias falou que se esconderam de propósito. Aquela história de falar quando chega na terceira idade e não conta as coisas, lembra? Tá. Ela falou que esconderam uma informação. Às vezes a pessoa não faz por mal, faz pelo machucar, pelo ferir. Às vezes é uma intenção. Avaliar também, né? Tem risco, doutor? De sofrer um ataque espiritual depois do evangelho? O evangelho só faz o bem. Como é que vai sofrer ataque? Ao contrário, o evangelho ele abre espaço. O obsessor tem dificuldade de agir. O obsessor fala assim, mas que chatice esse negócio de evangelho, eu vou embora. É mais fácil o obsessor vir no lugar que não faz. Agora, depende de como você faz o evangelho. Você tem que fazer o evangelho desprovido, né? Com todo amor, com todo carinho, procurando reflexões e não e é obrigado, tem que ser, né? Não pode ser obrigado, você não pode ficar pegando exemplos da tua família para poder falar, olha, isso serve para você, sabe aquelas coisas? Ou abre o livro assim e fala assim, olha, tá falando de ti. Ou aquela coisa do abrir o livro 6 vezes e falar, olha, isso aqui é uma necessidade nossa. Não, muda o livro, começa de novo. Eu sou até favorável que você leia o evangelho todo. Essa coisa de ficar só abrindo o evangelho, não. Leia o evangelho todo. Eu acho. Porque nunca o começo e o fim do evangelho o pessoal não lê. Você só está sempre abrindo no meio. Sabe, uma vez eu tinha sido operado de apendicite pelo o Fernando Guimarães. Aí eu jantei do centro, voltei na outra semana, era o grupo de estudo, aí alguém disse, olha, aí ele operou, tá bem, manda ele abrir o evangelho para ver que lição cai para ele. E eu abri a lição, parece piada, mas eu abri a lição, se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa lição para mim. Ainda bem que não era, né?
Esse serviu. Esse é bom. Mas o evangelho, deixa eu dizer, pode ser muito rápido, mas pelo menos reunir assim a família. O ideal seria se a pessoa pudesse fazer todo dia, abrir, ler um pedacinho, fazer uma prece ali e ficava. Mas com certeza, se fizer uma vez por semana, vai ajudar. Normalmente os obsessores se afastam, em vez de ser o contrário. Olha, a Maria Dias está dando mais informações sobre a questão da terceira idade que ela falou. Essa pessoa que eu citei na pergunta, sobre que esconderam de mim informações de propósito sobre minha família biológica, gostaria de saber se seria uma punição para causas passadas. Normalmente não é. Eu acredito que a maioria no passado escondia por falta de informações que hoje a psicologia tem. Então, normalmente, hoje, quando vem uma criança sendo adotada, os próprios pediatras indicam para a mãe, olha, vai conversar com a psicóloga, para a psicóloga. É que antigamente não tinha isso. Antigamente não existia isso. Então, a maioria foi mais produto da ignorância da informação, que não tinha como tem hoje. A Kelly, que estava falando sobre aquela questão dos autistas, né? Ela falou que ela viu na live da Mônica Medeiros. Entendi. E a Margarete Áquila. Foi lá que ela viu e que ela deu aquela informação. Tá bom. Rapidamente, a Delmira Santos falou assim, olha, eu tenho 2 casos de autismo na família, um não fala nada, o outro é um ser com muitos problemas de saúde física e é muito espiritualizado. Fala coisas tão lindas que chega a nos emocionar. Concordo com os senhores, é ainda muito difícil de entender. É isso. E normalmente eles são sensacionais, né? São pessoas que, nossa, com habilidade, né? Eu adorei a próxima pergunta, finalmente falaremos das plantas. Obrigado, Maria Dias. Maria Dias está fazendo a seguinte pergunta. As plantas se comunicam entre si? Isso, vamos falar um pouquinho das plantas? Se comunicam e muito, porque é aí que entra no ser humano a linguagem, que o sujeito acha numa região do cérebro que tem o caminho da linguagem, mas as plantas não têm sistema nervoso organizado como o animal, como o homem, não tem cérebro. E ela tem linguagem? Tem linguagem. Agora, você conhece a linguagem, por exemplo, você pega uma planta, eles pegam a substância radioativa, o fósforo 32, por exemplo, injeta numa planta, e a terceira planta lá, você já examina, já encontra o fósforo 32. Ela passou a informação para outra. Isso. Porque debaixo do chão tem as raízes e tem o que eles chamam de micorrizas, que elas vão se comunicando com a outra. Então, às vezes, debaixo de uma plantação, de uma floresta, é um verdadeiro tapete ali embaixo. Elas se comunicam. As raízes se conectam. Elas podem se comunicar as plantas por têm baixo, como ela também se comunica por cima. Por exemplo, você tem plantas que a lagarta vai pegar ela, vai pegar uma folha, e ela forma substâncias para expulsar. Num raio de 45 metros, todas as outras começam a produzir a substância que expulsa elas. Isso é uma comunicação. Sim. É uma comunicação. Elas estão se comunicando. Comunicando através de sinais da linguagem. Não é comunicação como é a nossa, como o animal tem. Vibracional, talvez? Será? Hein? Vibracional, talvez? Não, mas às vezes encontra substância química mesmo. Você está vendo ela substâncias químicas. No ar tem a substância. Entendi. Mas não tenha dúvida que tem a frequência vibratória dela. Porque se vem uma formiguinha lá para um pé, por exemplo, de maçã, ela vem, antes de chegar no pé, a planta fabrica uma substância para expulsar aquela formiga. Mas se a formiga não é problema aquele veneno, ela fabrica outro, diferente. Então, ela, além ela tem percepção. E percepção é algo complexo, é algo que tem do cérebro. Como é que ele está tendo percepção? É porque, na realidade, isso está lá no princípio inteligente. O princípio inteligente ele já tem tudo. Ele não tem desenvolvimento ainda, porque vai correr tempo. Mas o princípio inteligente tem todas as virtudes divinas já dentro dele. Então, ela tem capacidade de comunicação, de linguagem, ela tem. Você pode saber nessa parte externa, mas, com certeza, ela tem frequência. Tem frequência que pode medir.
Eles podem medir. Tem substâncias, por exemplo, o Dr. Bose, que era um indiano, ele é considerado o maior cientista da Índia. O trabalho dele de 100 anos atrás, 100 e poucos, ele viveu na época do Crook. Ele fez experiências com plantas fantásticas. Ele, inclusive, dava bebida para as plantas, rum, e mostrava que ela ficava tonta, bêbada. Ficava A planta ficava bêbada. Ficava com ressaca, ele mostrava. Por exemplo, ele dava anestesia para ela, para ver a reação dela com clorofórmio, como é que ela ficava. Ele ia observando. Ele mostrando, por exemplo, as plantas dormem. As plantas dormem, os estômagos, uns buraquinhos que tem nas folhas, ela fecha na hora que vai chegando a noite, ela fecha, ela dorme. Então, todo ser vivente dorme, se alimenta, respira, bebe. A planta também faz isso. Então, a planta dorme. O homem dorme e sonha. O jeito sabe, faz eletro, dá para ver a zona que está sonhando, REM. No animal, você também faz eletro e vê onde o animal está sonhando. Na planta, você não faz isso ainda. Mas se a lei é para todos, as plantas também devem dormir e sonhar. Doutor Zé Nilson, porque senão... deve ser o mesmo que a gente vai descobrir ainda. Doutor Zé Nilson, nós temos aqui, por exemplo, uma arruda. Tem um vaso de arruda, que até na época da minha mãe, ela adorava aqui, e a gente guardou esse vaso de arruda. Me falaram assim, que se eu arrancasse um pedacinho da arruda na mão, que ela murcharia, e que eu deveria cortar. A planta sente dor, ela tem essas reações da forma como você trata ela, as reações da planta, elas têm essa dor, ela tem essa percepção de proximidade de perigo? Tem proximidade de perigo, sim. Tem um trabalho muito forte que começou a fazer o Bastos, lá nos Estados Unidos, que ele colocava detector de mentiras na planta e ia vendo as reações. Então, ele botou, por exemplo, as plantas com detector de mentiras e ligado no polígrafo, e aí ele mandava o menino, cada um abria o papel, ele dava por escrito, 10 estudantes. Um abria e entrava lá e estava escrito, por exemplo, pentear o cabelo e sair. Ele penteava o cabelo e saía. Outro, dê bom dia e sai. Né? E tinha um que dizia, pegue aquela plantinha pequena e mate. Aquele que entrou, quando leu o papel, o aparelho começou a detectar na hora. Olha isso, na hora. Mas não é da pessoa, da planta? A planta ligada com a planta. Ela conseguiu perceber o perigo que ia acontecer. Ela começa a captar essas informações. Não é que ela capta, não é o pensamento. Porque tem gente que diz, a energia. Fala com a planta. Sim. Ela não vai entender se você está falando inglês, mas era a energia da pessoa. Frequência. Mas era a energia da pessoa que estava ali? A pessoa estava escrito que ele ia para fazer então, isso. Ela sentiu a energia da pessoa? Que ele ia fazer isso. Ela sentiu e captou. Os outros que não tinha nada de mal, ela não fez nada. Esse ela sentiu. Então podemos dizer, reforçar isso que Jesus nos falou, que estamos todos interligados. Por isso que ele fala, que a partir do momento em que eu odeio alguém, eu estou criando uma egrégora para mim e por todo. A gente acaba fazendo um campo magnético, né? Que o Emmanuel falava dos campos mórficos, né? Que é quando você cria uma egrégora à sua volta. Então, pelo caso, né? Se o sujeito tem um pensamento de ódio, como o Sr. Carlos falou, o pensamento de ódio, ele tem corpúsculo, tem massa, átomo, massa com tudo. Massa. O que acontece? Aquele pensamento de ódio que tem frequência, quando ele chega nas células, as células têm substâncias receptoras. Sim. Aquela substância receptora, se está batendo na mesma frequência, ela recebe e permite que ele entre para a célula. Então, imagine o estrago que faz o pensamento de ódio. Mas se for um pensamento de alegria, de paz, ela entra também. Então, isso tudo tem. Então, as plantas têm isso, ela tem essa capacidade de ver. As pessoas dizem assim... Tinha uma planta, eu passava todo dia, ia para o consultório, e tinha uma casa que tinha uma planta muito bonita. Eu parava, olhava aquela planta, e um dia eu passei, ela estava muito florida. Eu pensei assim mesmo, digo, mas você está linda, querida. Eu falei, você falou para ela? No meu pensamento. No meu pensamento para ela. No meu pensamento, você está linda, querida. Eu tenho certeza que ela derramou um jato de
de perfume ali naquela hora. Sim. Quer dizer, é como se ela captasse, porque ela capta, não é o que você está dizendo, mas é o a que você tá frequência. sentindo, Como né? eu falei sincero, assim para ela respondeu. Frequência, é isso mesmo. Essa frequência. Então, aquela mulher que vai cuidar das plantas, então, por isso que às vezes eu digo para as pessoas, olha, você tem plantinha em casa, plantinha, como você tiver animal, você vai aguar, pode pegar aquela água, bota ali, faz uma prece, não precisa ser espírita, faz uma prece, um Pai Nosso, ali bota a mão ali em volta, faz um Pai Nosso, para aquela plantinha, e depois vai aguar. Aquela água é diferente de uma água normal, mas você pode fazer isso com animal, pode fazer isso com a planta ela tiver, não tem problema que a mulher ponha e faça uma prece, pedindo que ela melhore, se fortaleça, ela responde. Então, porque ela vai responder à frequência que você esteja fazendo. Por isso que tem pessoas que dizem, tem uma mão que é melhor do que a outra para fazer. Porque ela tem faz realmente. Com amor, né? Ela tem com amor. E a planta, ela tem uma acessibilidade muito grande. Ela tem, porque a planta é a base aqui do nosso planeta. Nós precisamos entender que as plantas vivem sem o homem. Ela viveu muito tempo mas aqui, mas o homem não vive sem as plantas. Doutor Zé Nilson, eu vou falar uma pergunta que o povo quer saber. O povo quer saber o seguinte, aquela história lá de você colocar a espada lá de São Jorge, Arruda, tal, lá na porta da frente, para espantar, né, as energias negativas, isso procede? Procede porque as pessoas botam a arruda, geralmente é arruda, é ruta graviola, eles fazem aquelas espadas que eles botam, tem lugares de plantações, o cara planta verduras, entendeu? E ele faz uma cerca daquilo e um bocado de bichinhos não entram. Olha então, só. Ela deve emitir, talvez, alguma substância, algum cheiro, que, às vezes, os bichos não gostam. Ela deve ter algumas razões que nós não... A arruda eles não gostam. Isso então, ela talvez algumas razões que nós não entendemos. Mas deve ter alguma substância que ela libera e que eles não gostam. Então, porque os animais, por exemplo, eles conhecem, você vê um animal, ele sabe a planta que ele pode comer, tem planta que ele sabe que não pode comer. Os índios, muito espertos, a gente diz, como é que você sabe que o fruto é bom? Aí ele diz, a gente observa. Se os animais comem, se tudo, não tem problema, a gente come, porque é bom. Se não, se os animais caem, nem animal quer aquele fruto, a gente não quer, não quer saber. Eles sabem. Eles sabem, você vê como é que é. Tem uma batata que eles chamam lá no Nordeste, batata cabeça de negro. Como é que é o nome? Batata cabeça de negro, é o nome popular, não sei nem o nome científico dela. Eu sei que o teiu parece um jacarezinho pequenininho, o teiu ali, tem muito teiu lá, que é um lagarto. E ele gosta de brigar com a cobra. A cobra vê ele, a cobra dá o bote, ele bate com o rabo assim, pá, derruba ela, até o ponto que a cobra foge, de tanto apanhar. Mas existe caso que a cobra acerta a pancada, acerta o bote. Quando a cobra acerta o bote, ele sai correndo com tudo e abre no lugar que tem aquela batata cabeça de negro e come ela. Ele deve saber que ela tem substâncias que neutralizam o efeito do veneno. E aí ele disse, mas quem ensinou o teiu? Ensinou para o teiu que... A batata cabeça. Ligou para o doutor Nilson, doutor Nilson, foi mordido por uma cobra. Não, você vê, hoje para nós tem os venenos, né? Hoje, o Brasil, como tem muita cobra, nós temos uma quantidade grande de venenos aí e muito, muito bons. A gente está recebendo agora só coisa de planta, a gente já vai para a parte. Vamos só ler, né? Fazer o comentário para encerrar. E só para encerrar aquela parte do autismo, com respeito até a Maleocárdio aí que colocou. Para a gente encerrar, né, com chave de ouro essa questão do autismo, a Maleocárdio fala assim, existem vários tipos de autismo, portanto, cada um deve ter uma causa específica. Minha filha trabalha com crianças autistas e cada um tem um jeito diferente. Uns muito amorosos e tranquilos, outros são de uma rebeldia, com conhecimento muito forte, alguma coisa assim, eu não consegui entender o que ela digitou. Tudo que eles precisam é amor, muito amor e dedicação. Parabéns. Encerramos essa parte aí. Perfeito. As plantas. A Luciana garante dizer para a gente o seguinte, minhas plantas estão juntas na minha casa, não consigo deixar nenhuma sozinha.
faço isso intuitivamente. Faz sentido, então? Lógico que ela vai sentir a vibração dela, com certeza. A vibração amorosa dela repercute nas plantas. Tem essa interação da pessoa que cuida daquela planta durante muito tempo? Tem essa interação, Afinidade. essa afinidade? Deixa de ter. Teve uma senhora, uma vez, que ela falou para mim assim, ela disse, ela lá de Ribeirão, e ela disse, tinha um homem lá que teve um problema com a esposa, e ele saiu, ela disse, em frente da minha casa, que era uma casa assim um pouco distante, ele disse, tinha uma árvore lá que ele se enforcou nessa árvore. Ela disse, a planta, que era muito vistosa, murchou inteirinha. Olha a vibração, a frequência, a vibração do suicídio, olha o que ela sentiu. Ele Nossa disse que Senhora. a planta murchou toda. E a própria planta também deve sentir isso, né? Ela sentiu, ela sente. Quer Quer dizer, ela sentiu. Ela, Porque a vibração foi muito forte, a vibração do não, suicídio. e ela mesmo é assim, a finalidade E- dela não é essa. Imagina, Não, eu sei que ela não é racional, mas energeticamente, né? Ela murchou toda. Você vê Jesus naquele episódio que diz, ninguém coma mais nada, fruto nenhum de ti, da figueira, ela seca. Outro dia. Ele mostrando, inclusive, a frequência. Ele queria mostrar ali o domínio que o homem Que o tinha, homem tem sobre- basta pensar, como ele dizia. Olha, a Maria Dias está falando assim, então não seria necessário tanto agrotóxico? Com certeza não seria. Muitos agrotóxicos desses vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Não vai precisar ter, por enquanto, muitos por interesses de dinheiro. Muita substância. E tem muito agricultor que não usa agrotóxico, usa plantas. Eles não podam, né? Eles fazem Tudo natural. Eles fazem tudo natural. Então, onde, por exemplo, na laranjeira, onde ele faz laranjeira, a própria terra cresce plantas que atraem os colocam insetos. adubo naturais, eles falam isso. E tem muitas substâncias que você pode fazer. Na homeopatia, tem muito trabalho de homeopatia com as plantas. Sim. Que você usa a homeopatia para as plantas, como tem a acupuntura para as plantas. Então, eles têm trabalho. Tem muito esse trabalho. Agora, ainda predomina o outro, mas vai chegar um dia que o homem vai tomar consciência. Afinal de contas, é o poder econômico também. Se a planta ficar doente, o animal fica doente, o homem também fica doente. Então, olha, a Delmira Ciccone Moutinho, ela está falando assim, a esposa do nosso amigo aqui. Sempre que eu vou tirar um galho, eu peço licença. Isso é verdade. Ela faz não. Isso tinha um grande americano cientista que ele começou a fazer enxertia de plantas. E ele tinha muito êxito. E as pessoas queriam saber o que era. Ele falava que não era nada. E um dia alguém foi escondido, ficou escondido esperando ele chegava cedo. Ele normalmente, as pessoas disseram que ele se ajoelhava e pedia licença à planta para fazer aquilo. São Francisco não fazia isso? São Francisco, não enxertia, mas São Francisco tinha ligações com as plantas, com os animais. Eu lembrei agora. Com as plantas, com os animais. Olha, a Maria Dias está falando assim, a planta sente quando abraçamos ela. Aliás, quando eu levo meu filho lá no Orquidário, tem aquela árvore lá do abraço, né? A gente vai lá, se abraça, eu estou ensinando ele a abraçar. Porque tem uma energia, né? Tem uma energia muito boa ali. Claro que tem. Muito boa. O Richer, né, fazia isso, né? Também. O Richer, ele magnetizava uma árvore e depois o pessoal ia lá e... Né? Richer é cientista. Richer ganhou o prêmio Nobel. Você vê. Não era não é um qualquer, Ele magnetizava a árvore e depois as pessoas iam lá e se curavam. Ele era professor de fisiologia da melhor universidade francesa. A Isanir Moreira está falando assim, eu converso com minhas plantas, me despeço dela quando vou viajar e as chamo de meninas. Elas são lindas. Com certeza, a frequência que atende, ela não entende porque ela está conversando. Claro, mas ela sente, né? Mas a frequência, ela sente. A frequência é aquilo que você passa, o amor, o carinho é uma frequência, né? Você está vibrando numa condição. É legal. Delmira Santos, ufa, graças a Deus não sou doida. Falo com minhas plantas todos os dias. Amo plantas, programa maravilhoso, muito obrigado. Não, você não é, viu, Delmira? Pode deixar. A Delmira Ciccone, mais uma vez, fez um comentário aqui. Ah, gente, que live maravilhosa. Heloísa Inácio, está perfeito. E a Isadir Vieira dos Santos está falando aqui, ó, como podemos ajudar um suicida da família
Apometria ajuda? Agradeço. Olha, Isadir, é um assunto que não tem muito a ver, mas dá para responder rapidamente, doutor? Vou repetir. Como podemos ajudar um suicida da família? Apometria ajuda? Agradeço desde já. Gratidão. A melhor maneira de ajudar é faça a prece, pede a Deus que ele encontre a paz. É isso. Faça a prece. Falando em prece, vamos combinar, doutor, dá para a gente fazer uma prece no final agora? Eu ponho uma musiquinha. Tá. Vamos lá, essa água aqui que você está vendo, eu tenho que fazer isso, porque nós estamos com o canal do tratamento, a página do tratamento. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo estão acostumadas aí a água, a prece até da voz da Alcina, né, da Alcina Medeiros. Então, eu estou até enrolando aqui um pouquinho, para você colocar o seu copinho d'água. Se você não colocou, pode colocar, não tem problema, dá tempo, tá? Lembrando a todos que estão nos assistindo que nós temos aí o tratamento toda segunda e quinta às 19 horas, tratamento online. Nós já começamos o presencial, mas temos aí, para você que está aí, que não é fora da Baixada Santista, e eu sempre falo para vocês, divulguem, porque tem aqueles que estão hospitalizados, tem aqueles idosos que não têm como sair de casa, não tem como se deslocar até uma casa espírita, tem pessoas que também precisam desse momento de prece, de oração, de força, de motivação. Então faça, divulgue, é muito importante. É um trabalho que nós não vamos parar, nós íamos parar por causa dessa, mas as pessoas ficaram, não, continue, por favor, porque tem muita gente que não é aqui da Baixada Santista. Então você que é de fora, divulgue esse trabalho toda segunda e quinta às 19 horas do tratamento à distância, toda quarta-feira as cirurgias espirituais, tudo às 19 horas. A gente escolheu esse horário justamente para não atrapalhar e não interferir quem está indo na casa espírita às 20 horas, para não interferir quem tem às 6 os seus compromissos. Então escolheu 19 horas para você estar aí conosco, junto conosco. Tá bom, gente? E vou ter uma dica para vocês, né? Se vocês gostaram dessa live, né, compartilhe com os seus amigos e faça o seguinte, ó, assine o canal JM Vídeo, né? E não é assinatura, eu não sabia o que estava falando. Não tem assinatura, canal não tem assinatura. Você tem o quê? Participação. Você vai lá, dá o teu like, né? Alguns chamam de joinha, a gente chama de like. Aí você vai lá, se inscreve no canal. Isso é legal. Porque quem está assistindo pelo canal do YouTube pode se inscrever no canal. E eu quero convidar a todos, que se a gente tem o Dr. José Nilson, vamos colocar aqui de novo, ó. Dá uma olhadinha o nome do canal do Dr. José Nilson, olha aí. No canal no YouTube, olha lá, Diário de um Médico Espírita. Vai lá no YouTube, coloca Dr. José Nilson. Se inscreve também, dá o like. Põe o sininho para poder receber. Isso, para receber. Diário de um Médico Espírita, tá aí, ó. Já aí para você ver e para você acompanhar o trabalho, porque a gente ficaria aqui mais 3 horas falando, teria muito assunto para a gente falar. A gente quis aí atender a vocês que fizeram perguntas. A gente sabe que o NED é sempre isso, tem que interagir. Não é um programa só nós falando e vocês ouvindo, tá? A Maria Leocádio só fez mais um comentário rapidamente da planta. A planta tem um poder de captar energias fora de série. As arrudas, por exemplo, são extremamente sensíveis. Delmira, você é uma maluca beleza. Lindo falar e acariciar as plantinhas. É isso aí, tá bom? Deu tempo já? Pegou o seu copinho d'água? Vou botar uma musiquinha bem baixinha e o doutor Zé Nilson, o senhor pode nos levar uma prece, uma vibração? Vamos. Então tá bom. Vamos colocar então. A vibração para a água. Para a vibração, para eles que estão assistindo, aquela câmera do meio ali. Eles põem água na também, já estão colocando, já colocaram. As mesas tudo cheias de água lá. Olha lá, doutor, dá uma olhada. Tá todo mundo lá, colocou seu copinho d'água. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, Mestre Jesus, grande professor das nossas almas, pela bênção da reencarnação, pela oportunidade do momento. Mestre Jesus, ampare as nossas almas. Permita que os mentores espirituais de cada um possam vir lembrar para nós o que nós já sabemos, que estamos aqui para aprender a amar. E só aprendemos a amar treinando.
Só aprendemos bondade treinando bondade. Só podemos aprender caridade treinando caridade. A nossa finalidade maior é voltar melhor do que quando chegamos. E só através dos ensinamentos de Jesus isto vai acontecer. Ou seja, perdoando mais, amando mais, servindo mais, agradecendo mais, usando a força da oração, usando a força da fé, a confiança no futuro que quem confia em Deus tem. Que Jesus permita que espíritos ligados a esse trabalho do cristianismo, ligado com o espiritismo, possa derramar sobre as águas de cada um que está nesta noite nos assistindo. Que essa água contenha energia suficiente para ajudar o nosso equilíbrio físico, para ajudar o nosso equilíbrio psicológico, o nosso equilíbrio energético. Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz do Mestre Jesus lhe acompanhe. Que todas as pessoas que forem entrando na consciência sintam mais amor. Mais amor. Que cada um de vocês receba um abraço bem forte. Cada um bebe seu copinho. Amigos, muita paz no coração, que vocês tenham aí uma sexta-feira e um final de semana de muita tranquilidade. Aí para nós dois, para nós três aqui, ó, aquele abraço, ó, assim, ó. Fique com Recebe Deus. o nosso abraço. Que Deus ilumine os vossos corações. Até mais, até a nossa próxima live, na quinta-feira que vem. E as nossas reuniões aí, vocês estão recebendo aí a nossa programação diária do Seara de José, com a graça de Deus. Lembrando que Redes da Caridade, sábado, Dr. Zé Nilson, Caetano, Wilson, D'Alessandro, 9 horas da manhã. Coloque assim, nas Redes da Caridade. Você vai localizar e vai assistir o Dr. José Nilson lá. Beijo no coração. Com Deus. Fiquem com Deus. Muita paz. A realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM